Com o fim da semana 16, estamos começando a última rodada da temporada regular e é hora de, como eu combinei com vocês, da última edição do nosso Power Ranking, o top 10 de melhores times da temporada, atualizado pela quarta vez. Vamos lá pro vídeo. Antes de ir para a lista, você vai aqui embaixo, vai clicar nesse botão vermelho, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de todos os vídeos que a gente vai produzir. Vai ter conteúdo especial para os playoffs, para o Super Bowl, e depois que acabar a temporada, o conteúdo não para. A gente vai pensar no draft, vai pensar já em 2021, porque em setembro já começa tudo de novo, e eu espero que você me acompanhe ao longo de todo o ano, porque eu prometo, teremos muitos conteúdos interessantes, vários deles pedidos por vocês mesmos. Então, se inscreve no canal, não esquece, e ajuda a espalhar a palavra para fazer o canal crescer. Então vamos lá para o nosso top 10, os 10 melhores times da temporada, atualizado pela quarta e última vez. Vamos começar pela 10ª posição. O 10º colocado, na minha opinião, é o Indianapolis Colts. Ele esteve fora da última lista, mas dessa vez ele entra na última posição, porque é um time que está brigando por vaga nos playoffs, tem uma defesa muito forte, teve suas oscilações ao longo da temporada, mas a defesa é a grande força desse time, e o ataque, apesar de ainda não ter um Philip Rivers jogando em altíssimo nível, tem um jogo terrestre que está funcionando muito bem. O running back calouro Jonathan Taylor vem crescendo muito nessa reta final de temporada. Nesses últimos 4 jogos ele teve boas atuações. Contra os Steelers, por exemplo, que foi uma derrota, ele teve 2 touchdowns corridos e vem sendo um dos pontos focais desse ataque. É um running back que corre muito bem, que recebe passes bem também e tem bastante força. Apesar de ter um certo problema com fumbles que vem desde o college e que já apareceu algumas vezes na NFL também. Além disso, os wide receivers Zach Pascal e T.Y. Hilton também estão jogando melhor. Philip Rivers não vem na melhor temporada da carreira, até porque ele já está na reta final, mas está sendo um bom administrador de jogo, um cara bem competente. Se ele não arriscar demais, ele consegue levar esse time a vitórias. Vamos ver se o Colts consegue chegar no playoff, né? Nesse momento estaria fora, depende de uma combinação de resultados para ir para a fase decisiva da temporada. Na 9ª colocação, o Pittsburgh Steelers, que despencou em relação à última lista, tinha colocado ele em segundo, atrás só do Kansas City Chiefs, mas ele desceu 7 posições, porque desde então as atuações foram terríveis. Pittsburgh encerrou a semana 12 como o último invicto da temporada, eram 11 vitórias em 12 semanas, o time ganhou todos os jogos que ele jogou, mas desde então foram 3 derrotas em 4 partidas, e a vitória foi contra o Colts na última semana no desespero, chegou a estar perdendo por 24-7 e foi buscar a virada. O ataque do Steelers está preocupante, Big Ben não está fazendo um bom final de temporada, ele está sofrendo, está errando muitos passes, está sendo interceptado algumas vezes, e o ataque terrestre do Steelers simplesmente não existe. Não tem nada ali. James Conner não é um grande running back, mas também está produzindo muito menos do que a gente está acostumado a ver. Ben Snell, que é o reserva principal, também não tem nenhuma consistência. A linha ofensiva não está conseguindo abrir espaço para as corridas. E aí o time fica muito dependente do Big Ben, que já é um quarterback veterano e que tem seus problemas físicos, obviamente. E a defesa, que é a grande força desse time, que facilitava muito a vida do ataque, forçando turnovers e dando situações favoráveis de campo, passou a ter algumas dificuldades para fazer isso. E aí o ataque ficou exposto. A gente passou a ver mais vezes esse ataque tendo que começar lá atrás e não conseguindo caminhar. Era uma coisa que eu falava aqui nos vídeos. O Steelers é um time que depende demais desses turnovers forçados e quando não aconteceu, o time perdeu e perdeu para alguns times que inclusive não estão no mesmo patamar, como o Cincinnati Bengals, que é um dos piores da temporada. A 8ª colocação é do Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, um time que começou a temporada oscilando bastante, estava mal na lista. Na segunda apareceu bem, o time começou a ganhar jogos, se mostrou consistente, Tom Brady jogando bem. E na terceira despencou porque teve um momento de oscilação na temporada e agora se manteve na 8ª colocação, a mesma da terceira lista. Tá parecendo pesquisa eleitoral, né? 2 pontos para mais ou para menos, sobe, desce, mas aqui não tem margem de erro não, pode ficar tranquilo. Nessas últimas 4 semanas, Tom Brady se consolidou no ataque, o time do Bucs se estabeleceu e conseguiu garantir uma vaga nos playoffs com 10 vitórias na temporada. Brady está jogando melhor, o sistema se adaptou mais às características do jogo do Brady e ele está se entendendo melhor com o Mike Evans, que é o melhor wide receiver do time e um dos melhores da NFL. Se você for lá e conferir meu top 10 de wide receivers, você vai ver que Mike Evans está nessa lista. E a defesa do Bucs segue jogando bem, é um time equilibrado, apesar de alguns problemas ao longo da temporada, ele pode dar trabalho nos playoffs. Vamos ver, Tom Brady sempre cresce na fase decisiva. Se esse time continuar esse crescimento da reta final de temporada, pode fazer uma gracinha lá e quem sabe quebrar a maldição e jogar pela primeira vez na história o Super Bowl em casa no Raymond James Stadium.
A sétima colocação é de mais um time que vem se recuperando na temporada depois de um meio de ano muito ruim. O Baltimore Ravens, que começou o ano como um dos favoritos, cotado para brigar com o Kansas City Chiefs, sofreu bastante no meio da temporada, teve surto de Covid, perdeu 3 jogos consecutivos, mas desde então, desde que o Lamar Jackson se recuperou da Covid, são 4 vitórias seguidas e está muito perto de garantir uma vaga nos playoffs. Basta que na última semana vença o Cincinnati Bengals, um time que não tem um quarterback titular, tem trocentos problemas e é um dos piores da temporada esse ano. Nessas últimas 4 semanas, o time voltou a estabelecer o jogo terrestre muito bem e Lamar parece cada vez mais confortável, tá conseguindo passar para touchdowns, tá correndo muito bem, J.K. Dobbins também tá jogando muito, esse ataque teve média de 40 pontos em 3 jogos consecutivos e também uma vitória muito dominante sobre o New York Giants sem grandes sustos. Foram só 27, poderiam ter sido mais porque teve um fumble na beira da endzone, mas o ataque do Baltimore tá voltando a mudar algumas amostras do que foi em 2019. A defesa ainda tem muitos problemas de lesão, são 5 cornerbacks fora da temporada, 2 outros que estão com problemas físicos nesse momento e não jogam há 2 semanas, ou seja, o Baltimore tem 7 desfalques em uma única posição, mas ainda é uma defesa forte. Esse time, se continuar crescendo e se recuperando, pode dar trabalho nos playoffs, vale ficar de olho. O sexto time dessa lista é o Tennessee Titans de Derrick Henry e Ryan Tannehill. É um time que eu gosto bastante e gosto muito de ver jogando. Eu acho divertido assistir o Tennessee Titans jogando, porque é um ataque bem criativo, que tem o melhor running back da NFL nesse momento e um quarterback que tá jogando muito bem e eu acho bastante subestimado. Eu sei que o Titans tomou uma lavada do Packers na última semana, mas vale ponderar, é um dos melhores times da NFL do outro lado, nada tão anormal assim. É claro, o Titans precisa jogar melhor, principalmente contra os melhores times da temporada, mas esse time é muito perigoso. Tem uma defesa muito bem treinada, Mike Vrabel é um dos melhores treinadores da NFL nesse momento, e o ataque é perigoso, principalmente em janeiro. Quando tá muito frio, você não consegue passar a bola bem, ter que enfrentar o Derrick Henry, amigo, eu acho que ninguém na NFL quer ter esse desprazer. Mas para isso o Tennessee precisa primeiro garantir uma vaga nos playoffs, o que não aconteceu ainda. Tem 10 vitórias e 5 derrotas na temporada e está empatado com o Indianapolis Colts, que é da mesma divisão. Os dois brigam pelo título da divisão sul da Conferência Americana, mas também podem ir aos playoffs com uma vaga de wild card. Para isso, o Tennessee precisa vencer na última semana contra o Houston Texans, que está eliminado. Se vencer, ele garante o título da divisão sul. Se perder, ele tem que secar ou Baltimore Ravens, ou Colts, ou Miami Dolphins, ou Cleveland Browns. Se qualquer um desses 4 perder, ele segue para pós-temporada. Se todos eles ganharem, o Tennessee Titans vai estar eliminado. Em quinto lugar está o Seattle Seahawks, caiu uma posição em relação à lista passada, apesar de eu ter achado que o time melhorou. Você vai entender quando eu seguir com a lista, você vai entender por que ele caiu uma posição. A culpa não é do Seahawks, a culpa é de outros times que melhoraram ainda mais. O ataque não está no mesmo patamar que estava no começo do ano, Russell Wilson caiu um pouco de produção e até por isso ele saiu completamente da briga de MVP, mas ainda é uma boa unidade. DK Metcalf não está fazendo aquele estrago que ele fazia no começo da temporada também, ele chegou a brigar pela liderança de jardas da NFL, mas agora também já saiu um pouco dessa briga, tá atrás de Travis Kelce, tá atrás de Stephon Diggs e atrás até do Tyreek Hill nessa disputa. Mas ainda assim, é um ataque que tem muito potencial para fazer estrago nos playoffs. Por quê? Você tem um jogo terrestre que funciona muito bem, Chris Carson é um excelente running back, DK Metcalf é um bom recebedor, Tyler Lockett também, e você tem ninguém menos do que Russell Wilson, que é um dos melhores quarterbacks da NFL. Isso não dá para questionar. O camisa 3, você não quer enfrentar ele. A defesa, que foi um problema no começo da temporada, levou o Seahawks a perder alguns jogos que não deveria, virou uma solução agora na reta final de temporada. A unidade está jogando bem melhor. Vale lembrar, Pete Carroll é um treinador com mentalidade defensiva, ele é muito bom na construção de defesas. E o grande protagonista dessa unidade é o safety Jamal Adams. O Seahawks foi buscar ele no New York Jets, gastou escolhas de draft na troca e tá valendo totalmente o investimento, ele tá jogando muito. São mais de 9 sacks na temporada, um valor completamente incomum para o defensive back. Ele tá comandando essa unidade e é um dos principais responsáveis pela recuperação. Ele sofreu uma lesão no meio do ano, perdeu alguns jogos, a gente viu a defesa piorar quando ele saiu e quando ele voltou e se recuperou, a defesa melhorou consideravelmente. O quarto colocado é o New Orleans Saints, mais um time que sofreu algumas oscilações ao longo dessas últimas 4 semanas. Quando o Drew Brees voltou, perdeu um jogo para o Kansas City Chiefs com o Brees jogando muito mal, ele teve uma lesão grave, a gente não sabe como é que está essa recuperação dele ainda, e o time vinha de uma outra derrota. O Saints, que parecia que seria o principal time da Conferência Nacional, perdeu força e viu o Green Bay Packers abrir vantagem.
Mas o Saints não deixa de ser um dos principais times da conferência, tem um jogo terrestre muito forte, Alvin Kamara tá fazendo uma temporada espetacular e batendo recordes atrás de recorde. Ele simplesmente é o running back com mais touchdowns corridos em um único jogo na história da NFL. Conseguiu isso na última semana. Foram 6 contra o Minnesota Vikings. Como eu falei no resumão da semana passada, o recorde vinha de 1929, foram mais de 90 anos. Você pode ver o resumão aqui em cima, é só clicar aqui. Com o Drew Brees recuperado da lesão e jogando melhor, o Saints ainda vai contar com a volta de Michael Thomas para os playoffs. O wide receiver é a grande estrela desse ataque, é um dos melhores da posição na NFL, e se voltar saudável e sem problemas, já que ele perdeu alguns jogos esse ano por lesão e por problemas extracampo, ele eleva completamente o patamar desse ataque, e aí junta com uma das melhores defesas da temporada na NFL. Comandada por Marshon Lattimore e Cameron Jordan, essa defesa do New Orleans Saints assusta qualquer time, ninguém quer enfrentar esse time nos playoffs. É verdade que o Saints tem problema nos playoffs ao longo dos últimos anos, apesar de ser um time de muito talento e que sempre está cotado entre os principais, quando chega nos playoffs ele sofre, mas esse ano pode ser diferente, né? A terceira colocação é do Green Bay Packers, de Aaron Rodgers, Davante Adams, Aaron Jones, e essa unidade espetacular que esse time tem no ataque. O Rodgers vai ser o MVP da temporada, pode assinar aqui embaixo já. Depois dessa última semana, pra mim, já tá certo que o Rodgers vai ser o MVP. Com 44 passes para touchdown na temporada, Aaron Rodgers lidera a NFL nesse quesito e tem um dos principais wide receivers do ano. Então você não quer enfrentar um time que tem Davante Adams e Aaron Rodgers. Além disso, você tem uma das principais linhas ofensivas da liga, a linha ofensiva do Packers joga muito bem, e um running back que é top 5 da temporada em Aaron Jones. Ou seja, é um ataque de muito potencial. Esse ataque é tão bom que mesmo debaixo de muita neve, Rodgers conseguiu passar para 4 touchdowns, algo completamente incomum. Normalmente, quando tem neve ou quando está muito frio, o ataque terrestre é o grande protagonista, mas não quando estamos falando de Aaron Rodgers e Davante Adams. Green Bay precisa apenas de uma vitória contra o Chicago Bears na semana 17 para garantir a folga na primeira rodada dos playoffs da Conferência Nacional, e vale lembrar, desde 2012, todos os campeões do Super Bowl tiveram folga na primeira rodada. É claro, a gente tinha sempre 2 times, esse ano vai ser um só, isso pode começar a mudar daqui pra frente, mas a estatística é essa. O último foi o Baltimore Ravens, que em 2012 e 2013 bateu o San Francisco 49ers no Super Bowl, ele foi a 4ª seed quando avançou. A segunda colocação é de um time que eu sou um dos principais entusiastas desde a chegada do treinador Sean McDermott, é o Buffalo Bills. Pra mim, é um dos melhores times da temporada, e desde que a defesa cresceu de patamar, esse time tá jogando muito e é um dos mais equilibrados da NFL. Josh Allen melhorou muito em relação à última temporada, ele sempre teve problemas com precisão de passe, ele nunca tinha tido uma temporada com mais de 60% de passes certos, esse ano ele tá com 69%. Ele se preparou muito bem e recebeu o melhor amigo que ele podia receber. Stephon Diggs, wide receiver, é um dos melhores da temporada também. Ele lidera a NFL em recepções e em jardas recebidas e transformou a cara desse ataque. É óbvio que a evolução de Josh Allen é muito importante, mas ter Stephon Diggs ajudou demais nessa evolução do Josh Allen. Ele não tinha um wide receiver confiável nas últimas temporadas, ele passava muito para Cole Beasley, para John Brown. Esses caras não são tão confiáveis, eles são bons recebedores secundários, mas ter o Stephon Diggs mudou completamente esse ataque. Devin Singletary, que é o running back do time, que fez uma excelente temporada de calouro em 2019, até perdeu um pouco do protagonismo esse ano, mas ainda assim não deixa de ser um bom running back, apesar de alguns problemas físicos. Zach Moss, que é o running back número 2, também está fazendo uma boa temporada. Junto com o Allen, esse ataque corrido também é uma ameaça, então você precisa se preocupar com várias coisas quando você está enfrentando esse ataque do Buffalo Bills. Brian Daboll, que é o coordenador ofensivo desse time, é um dos principais candidatos ao cargo de head coach nessa intertemporada. Se o seu time tá sem treinador, fica de olho nele. E sempre que a gente fala do Buffalo Bills aqui, a gente fala do ataque, mas a defesa também tá melhorando bastante ao longo do ano. É uma defesa que tem bons jogadores. Você tem o cornerback Davis White, que apesar de não estar jogando tão bem quanto em 2019, ele ainda tá jogando bem. Tremaine Edmunds é um bom linebacker. A linha defensiva é muito forte. Jordan Poyer também faz um excelente ano. Esse time é muito equilibrado. E o treinador, Sean McDermott, que eu citei aqui anteriormente, é um cara de mentalidade defensiva, então era óbvio que ele ia conseguir acertar essa unidade ao longo do ano. E é exatamente o que a gente está vendo. A unidade começou o ano sofrendo um pouco, teve algumas lesões, perdeu os linebackers ao longo da temporada em alguns jogos, e agora que está todo mundo saudável, está jogando cada vez melhor. Esse time é bom no ataque, é bom na defesa, vai ser muito difícil ganhar do Buffalo Bills, principalmente jogando em Buffalo debaixo de muita neve e muito frio. Ninguém quer ir para lá. A
primeira colocação eu tenho certeza que não vai ser uma surpresa para vocês, como em todas as listas, o Kansas City Chiefs segue em primeiro, o time ganhou 14 dos 15 jogos na temporada, só perdeu pro Las Vegas Raiders, é o melhor time da NFL, apesar de uma certa demonstração de falta de concentração em alguns jogos, eu sempre falo isso aqui, mas eu acho que é uma coisa pontual de um time que se vê muito acima dos outros. Isso acontece com frequência em esporte coletivo, quando você tem um time que é muito melhor que os outros, ele acaba baixando a concentração. Isso pode custar caro se acontecer nos playoffs, mas eu acho que não vai acontecer. O Kansas City Chiefs já garantiu a folga na Conferência Americana, ou seja, na semana 17, esquece de ver qualquer titular importante do Kansas City Chiefs jogando. E aí ele folga na primeira rodada dos playoffs, ou seja, são 2 semanas para descansar todo mundo, recuperar todo mundo e foco total na preparação para o jogo de playoff. Ele vai trabalhar com várias opções até passar a rodada de wildcard, ele tem que pensar quem vai ser o adversário, mas com 2 semanas para essa preparação fica muito, mas muito fácil. Andy Reid é um dos melhores treinadores da NFL, um dos melhores da história da NFL, eu diria. É uma mente ofensiva muito criativa e prepare-se para jogadas engraçadinhas e muita criatividade nesse ataque ao longo dos playoffs. Esse Kansas City Chiefs vai precisar fazer alguma coisa diferente. É um time que está todo mundo de olho, que todo mundo estuda e o Andy Reid faz isso com muita eficiência. A defesa é o ponto fraco desse time, mas não é muito difícil ser um ponto fraco quando o ataque é tão bom, tá fazendo um bom final de temporada, Tyrann Mathieu é um bom safety, Snead é um cornerback calouro que tá jogando muito bem, e esse time tem equilíbrio nas 2 frentes. Apesar da defesa não conseguir ter o mesmo patamar do ataque, ainda assim é uma boa unidade e pode ajudar esse time a ir mais longe. Inclusive só ganhou na semana 16 porque a defesa jogou bem, quem jogou mal foi o ataque. Então esse é o meu top 10 de times da temporada, a última versão do meu Power Ranking. Vai ali embaixo nos comentários, diz o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você acha que algum time deveria estar nessa lista. Eu cito menções honrosas como o Miami Dolphins, o Cleveland Browns, que são times que eu gosto, mas só tem espaço para 10, eu tive que escolher. Quero saber qual é a sua lista, vai lá embaixo, me diz, dá sua opinião, comenta, curte, compartilha, faz o que você quiser. Eu quero você aqui no canal, eu quero saber o que você quer assistir, então vai nas minhas redes sociais aqui, ó, @GibaPérez, e diz o que você quer ver. Eu espero você aqui, terça-feira, resumão da semana 17, fechando a temporada regular e preparando para os playoffs. Até lá, até o próximo vídeo.